Por que sofremos? Por que existe a dor? Por que Deus, que é tão poderoso, permite isso? Essa semana também, a lição da escola sabatina, o tema é sobre isso também. Sobre o poder de Deus, a supremacia de Deus. Como é que Deus, tão poderoso, permite o sofrimento? Abra sua Bíblia em Apocalipse 6, capítulo 6, verso 10. Apocalipse 6, verso 10. Achou aí? Leiamos Apocalipse 6, verso 10. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, em Apocalipse é um chamamento: Senhor, até quando? Até quando nós vamos viver neste mundo com tantos problemas, tantas dificuldades? Essa semana mesmo, terça-feira, quarta-feira, teve uma tragédia. Um pai matou os filhos e foi uma coisa terrível. E mais terrível ainda é como as pessoas debatem esse tema na internet, acusa um, acusa o outro, e as pessoas disputam essa narrativa aí. A primeira verdade sobre o sofrimento, primeira verdade dessa noite: o sofrimento não foi criado por Deus. O sofrimento não foi criado por Deus. Essa é uma verdade absoluta. Abra sua Bíblia aí em Gênesis 1:31. Lá, nós vamos do final para o começo, né? Nós lemos Apocalipse e agora vamos ler Gênesis 1:31. 1:31. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Então, quando Deus criou o mundo, não havia morte. Percebam, olha como isso é maravilhoso. As folhas não caíam, não murchavam, os frutos não apodreciam, não haviam animais violentos, não havia nada disso, não havia doença, não havia lágrima. O sofrimento não fazia parte do plano original. Deus criou um mundo perfeito. Portanto, o sofrimento, meu irmão, é um intruso, é um problema que surgiu depois da queda do homem. E o que foi que aconteceu? Ora, lá em Romanos diz que por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. O sofrimento, portanto, é consequência do pecado. O mundo que Deus criou era perfeito, mas uma vez que o homem tentou ser independente de Deus, ele foi separado da fonte da vida e tornou-se em um mundo de dor. Então a primeira verdade é essa: o sofrimento não foi criado por Deus, não fazia parte do plano original de Deus. Segunda verdade, vamos novamente lá para o final, Apocalipse novamente, Apocalipse 12 e 12, Apocalipse 12 e 12. Existe um conflito espiritual por trás do sofrimento. Essa é a segunda verdade. Existe um conflito espiritual por trás do sofrimento. O texto: por isso festejai, e vós os que habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então,
Na verdade, nós vivemos um conflito. Esse conflito espiritual, essa guerra espiritual, fica muito bem evidenciado no livro de Jó. Jó era um homem justo, correto, e do nada aconteceram coisas terríveis com ele. Então, tudo de ruim que aconteceu com Jó fazia parte de um conflito espiritual que estava acontecendo entre Deus e Satanás. Nós estamos vivendo em um território de guerra. O planeta Terra é o campo de batalha. Satanás foi expulso do céu, ele veio com seus anjos para cá. Deus mandou suas tropas para cá. E nós não conseguimos observar, mas está acontecendo uma guerra espiritual. E o motivo da guerra somos nós, seres humanos. Se ele não pode ferir a Deus, se ele não pode ferir os anjos de Deus, o objetivo dele é ferir a qualquer um de nós. Porque cada vez que ele fere um de nós, ele atinge o próprio Deus. E aí ele ataca você, ataca a sua família, né? Ataca qualquer forma que ele possa te prejudicar. Porque Satanás, ele tem um propósito: destruir. Ele já foi derrotado, mas agora ele quer levar o máximo possível com ele. Cada um que ele consegue destruir é uma flecha no coração de Deus, porque é um que deixou de ser salvo por Deus. Porque Jesus morreu na cruz do Calvário para que todos nós pudéssemos nos salvar. Cada um que Satanás destrói é uma flecha no coração de Deus. Então, nós estamos em uma guerra espiritual. Essa é a segunda verdade. Terceira verdade: Deus não é indiferente ao sofrimento. Deus não é indiferente ao nosso sofrimento. Ele não é um espectador. Ele não está de lá olhando e falando: oh, que pena. Não. Ele está atuando. E mais do que atuando, ele participou desse sofrimento que nós sentimos aqui quando ele veio. Abra sua Bíblia, Isaías 53. Nós vamos descobrir quem é esse Jesus maravilhoso, porque é isso que o qualifica a ser o nosso Salvador, porque ele veio aqui e sofreu como um de nós. Isaías 53, verso 3, 4 e 5. Versos 3, 4 e 5. Isaías no 3 diz assim: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. 5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Deus, irmãos, não é um espectador, ele é um participante. Ele veio aqui e sofreu, como eu e você, mas com uma diferença: nós sofremos por causa do pecado que entrou neste mundo, e sofremos porque somos pecadores, mas ele sofreu e não tinha pecado, ele era puro, era santo, e é por isso que o sacrifício dele na cruz nos trouxe a salvação. Assim como pelo homem entrou o pecado, também por um homem veio a salvação. Jesus sofreu, chorou, sentiu dor. Na cruz experimentou o sofrimento humano. Sabe o que isso significa? Significa que você e eu não estamos sofrendo sozinhos. Este Deus que nós amamos não é um espectador, ele é um participante. Ele está conosco, ele está contigo.
mesmo que você não perceba, mas Ele está contigo. Portanto, Deus não é indiferente ao sofrimento. Quarta verdade, e essa aqui é maravilhosa. Essa é para você que teve um dia difícil, que teve uma semana difícil, que está tendo um início de ano difícil. Essa é para mim e para você, para trazer um alento ao nosso coração. O sofrimento, irmãos, esse sofrimento que estamos passando aqui neste mundo, não é o final da história. Não é o final da história, amém? Fale isso no seu coração. O sofrimento pelo qual você está passando não é o final da história. Abra sua Bíblia aí em Apocalipse 21:4. Essa é a promessa final para todos nós. Apocalipse 21:4. Essa é a promessa. Esse é o final da história. Diz assim: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Amém? Irmãos, pegue essa palavra em seu coração. O Espírito Santo está falando para você nesta noite. Se acalme. Este não é o fim. E para além deste mundo, para além do final deste mundo, nós temos uma eternidade para viver com Cristo. Essa é a promessa. Essa história que você está vivendo não é o fim. O fim dessa história é vivermos eternamente com Cristo nas mansões celestiais. Amém? Amém. Mas como é que a gente vive, irmãos, neste mundo hoje, com tanto sofrimento, com tanto problema, com tanta desgraça? Como nós fazemos para suportar tudo isso? Quero apresentar para você, para responder essa pergunta, 3 pontos. Como viver hoje em um mundo de sofrimento? Primeira coisa, a mais importante, confie, mesmo sem entender. Confie nesse Deus maravilhoso. Confie que essa história não acabou. Confie que mesmo que a morte venha, há uma vida eterna para mim e para você. Deus vê o quadro completo. Nós vemos apenas fragmentos. Por esse motivo, Paulo dizia: todas as coisas cooperam para o bem. Ele não diz que tudo é bom. Não, ele diz que tudo coopera para o bem. Mesmo quando não é bom, Deus pode transformar isto numa coisa melhor. Então, confie, mesmo sem entender. Segundo ponto, não permita que a dor, que as dificuldades e que os problemas lhe afastem de Deus. Não permita. Sabe que a dor, os problemas, as dificuldades, elas podem nos levar em 2 caminhos. Nos afasta de Deus. Nós negamos, culpamos Deus, não conseguimos entender, não conseguimos processar, e aí nós nos afastamos. Perdemos a fé, perdemos a esperança. Mas ela pode nos levar para um outro caminho, que é o caminho de nos aproximar de Deus, de confiar, mesmo que nós não saibamos o que vai acontecer. Eu espero que nessa noite o Espírito Santo toque seu coração e você consiga encontrar esse caminho de se aproximar mais de Deus, de confiar nele, mesmo que você não consiga entender. E terceiro ponto, lembre-se, esta vida aqui não é o nosso destino final. Esta vida não é o nosso destino final. Esta vida não é o nosso destino final. Nós aguardamos uma eternidade ao lado de Deus. Eu sei que é difícil. Eu também acho difícil essa frase. Mas Paulo diz assim: o viver é Cristo
e o morrer é lucro. Porque Paulo confiava na promessa. Ele tinha certeza desta vida eterna. Essa certeza é difícil de ser construída em nosso coração, mas o Espírito Santo pode nos alimentar para que nós possamos confiar, para que nós possamos aguardar este céu eterno, para que nós possamos confiar poderosamente nesse Deus maravilhoso. Um quarto ponto para reforçar isto: segure na mão de Jesus. Segure nas mãos de Jesus. Ele não prometeu ausência de tempestades. Ele não prometeu ausência de tempestades. Mas ele prometeu presença na tempestade. Ele prometeu estar contigo, estar comigo. Ele está contigo. Mesmo que você não perceba, mesmo que você não sinta, mesmo que nesse momento você se sinta sozinho, abandonado, eu quero lhe afirmar categoricamente: Ele está contigo. E Ele não agiu. Nós não sabemos por quê. Mas se você não sentiu a ação dele poderosa, mas confie que Ele tem um propósito maior para todos nós. Tem uma história bem interessante que eu queria já ir para os finalmente e contar para você. Certa vez um homem observava a mulher e ela estava bordando, né? E ele estava do lado contrário dela e ele viu o bordado pela parte de baixo. E ele olhou e falou e pensou consigo mesmo, né? O que ele viu aqui era a parte de baixo do bordado e as linhas não batiam, os pontos não estavam organizados. O que ele viu foi um serviço terrível. Ele falou: meu Deus do céu, essa aí não sabe bordar, né? Mas quando ele mudou a posição e que ele viu o bordado do ponto de vista dela, ou seja, a parte que ficaria realmente exposta, ele viu uma obra de arte. Nossa vida um pouco é assim. Nós só estamos vendo o lado de baixo. Mas um dia, o Espírito Santo permitirá que nós possamos ver como Deus vê. E nós teremos a oportunidade de acompanhar nossa vida lá no céu e poder observar que naquele momento em que eu me sentia perdido, Deus estava no controle e logo adiante teria um desfecho muito melhor do que eu mesmo teria projetado para mim. Então, irmãos, o sofrimento é real, a dor é real, as lágrimas deste mundo são reais. Isso nós não temos como fugir. Mas também, por outro lado, a esperança também é real. E a cruz prova isso. A cruz, lá na cruz, Cristo ao morrer e depois ao ressuscitar, Ele deu um recado poderoso: a morte não será o vencedora. O sofrimento não terá a última palavra. A última palavra da história deste mundo é de Deus. É Cristo vindo nas nuvens do céu para resgatar os seus. Que Deus possa nos preparar para que eu e você possamos estar naquele grande dia. Talvez hoje você esteja sofrendo. Talvez você não tenha um porquê. Você não tem uma resposta, você não tem uma explicação. Mas Deus não prometeu explicar tudo. O que Ele prometeu é estar conosco, nos acompanhando. E eu queria que nesta noite você decidisse, primeiro, confiar em Deus. Confiar que Ele tem um projeto melhor para você, que Ele tem um sonho melhor para você, que Ele tem um propósito para tudo isso. Segundo, não perder a esperança, viver e renovar todos os dias a esperança de que muito em breve esse mundo vai acabar. E ouvir o que eu vou falar agora. Jesus dizendo para você: eu sei que dói, eu sei que está doendo,
mas eu estou contigo. Eu estou contigo. Não desista. Não permita perder a esperança. Um dia não haverá hospitais, não haverá cemitérios, não haverá lágrimas. Haverá apenas vida e vida eterna com Cristo Jesus. Que o Espírito Santo possa renovar em seu coração a esperança e a certeza de que muito em breve Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e não teremos mais dor, nem pranto, nem morte. Que o Espírito Santo possa tocar seu coração, possa renovar a sua esperança, para que você e eu não possamos desistir jamais. Amém. Vamos cantar nesse momento o hino Não Desistir. Quero que vocês cantem conosco, poder ficar em pé, animados, com vigor, com alegria e com essa certeza. Deixa essa equipe maravilhosa chegar mais aqui, para nós cantarmos juntos. Olha só, e eu quero convidar você para estar conosco na próxima quarta-feira na nossa série. Está escrito, e no dia 19, na quinta, vamos começar os 10 dias de clamor e de oração. Às 19h30 é o nosso horário. Estavam perguntando os dias e o horário dos 10 dias de oração. Começa na quinta-feira, sempre às 19h30. Quinta, sexta, sábado, domingo. Entendi. Até 10 dias. Ótimo, à noite. Isso. Muito bem. Perfeito. Vamos cantar? Fique em pé. Vamos ficar em pé, igreja? Vamos ficar em pé, e eu quero ver você cantando com aquela certeza que quando Cristo voltar, nós estaremos lá. Cante com alegria, com vigor. Ó. Oremos.